Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz seja com todos vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que é por meio dele que temos a salvação, é por meio da graça de Deus que temos a salvação e que podemos estar aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nesse vídeo eu vou estar falando com vocês, nós vamos estar estudando um pouquinho juntos aqui, refletindo um pouquinho. É bom que eu já fiz essa reflexão, estou levando até vocês também essa reflexão sobre a graça imerecível que recebemos do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, nesse tema de hoje, nós vamos debater, vamos falar, é um assunto muito discutido nas igrejas cristãs, né? No mundo afora, que é a questão da graça. É tão discutido que às vezes a pessoa pode até achar que é tão simples isso, que de repente não há necessidade de um melhor aprofundamento, de repente de uma valorização, porque afinal de contas temos que valorizar muito a graça que Deus derramou sobre nós. Porque somente através dessa graça, da misericórdia do Senhor em enviar seu único filho, né, filho de Deus, lá que está sentado no trono, na grande majestade, o Deus do universo, criador de todas as coisas, ele descer até nós, meras criaturas, nesse planeta, e fazer um sacrifício tão grande por todos nós, mesmo não sendo nós merecedores desse sacrifício. Pessoal, eu peço a Jesus Cristo, peço ao nosso Deus a sabedoria necessária para que a minha voz seja um reflexo do que Ele gostaria que eu falasse para vocês, e não apenas do que eu quero falar. Porque na verdade esse trabalho que eu estou fazendo aqui, pessoal, ele não tem nenhum intuito financeiro, de hipótese nenhuma. Se de repente nesse vídeo do YouTube você vê uma propaganda que entra antes do vídeo aqui, não é porque eu estou monetizando esse vídeo, porque meu objetivo nesse canal não é nada financeiro. Deus já me deu tudo o que eu preciso, graças a Deus. Eu já tenho meus recursos, tenho meu negócio, vocês muitos já me conhecem, sabem da minha história. Eu não sou pastor, eu não sou missionário ainda, eu estou aqui apenas como um irmão em Cristo Jesus, fazendo um propósito, cumprindo um propósito, um chamado de Deus na minha vida. Todos vocês acompanharam meus depoimentos anteriores ali, né? Tem um depoimento mais completo que eu fiz no outro canal da Tel Redes, e que daqui a pouco eu vou trazer para o canal, aqui, esse canal novo, voltado aqui para estudarmos e refletirmos sobre a palavra de Deus. Na verdade, para buscarmos a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Esse é o objetivo principal desse canal. Pessoal, falo isso porque você já sabe, né? Infelizmente, hoje, a internet, ela tem muita gente que não tem o foco principal na divulgação, na proclamação do Evangelho de Cristo. E muitos estão visando aí venda de produtos, muitos estão visando aí ganhar dinheiro com o YouTube. Não é que seja errado, pessoal, totalmente errado, né? A pessoa poder ser remunerada, afinal de contas tem que comprar equipamentos, tem instrumentos, a pessoa está se dedicando também à causa do Senhor, ela precisa também ter uma maneira de viver, de conseguir viver, né? De pagar suas contas e tal, de comprar seus alimentos, de ter o seu conforto até, por que não, né? Só que muitos estão exagerando, né, pessoal? Muitos estão realmente partindo aí para não são diferentes do mercado comum aí, dos mercados seculares. É isso aí que me decepciona, né? Eles são até agressivos demais na questão de arrecadar dinheiro e tal. Então, pessoal, tirando essa parte, tirando esse parágrafo aqui, essa pequena observação, eu estou fazendo esse trabalho justamente porque foi um chamado de Deus na minha vida. Ele me restaurou internamente, ele me fez voltar para os caminhos do Senhor, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que todos os dias eu me debruço no estudo da Bíblia. Depois de 27 anos a Bíblia abandonada, minha Bíblia jogada de lado, infelizmente, pessoal, infelizmente, mas Deus teve misericórdia, me resgatou, e por isso eu estou aqui com vocês, tá certo? Pessoal, nós vamos trabalhar hoje um tema bastante interessante, né? Mas antes da gente entrar no tema, são poucos versículos que nós vamos estudar aqui, é bom pensar na grande misericórdia que Deus fez por nós, né? Porque vamos refletir um pouquinho do início dessa história, como tudo começou, né? Lá quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou um mundo perfeito, criou pessoas perfeitas, e Ele quis dar liberdade para essas pessoas. Segundo a Escritura, Ele deu liberdade no sentido do quê? Ele deu livre-arbítrio para essas pessoas.
lá no começo de tudo. Então ele deu essa consciência que temos até hoje, carregamos até hoje isso conosco, né? Temos até hoje e teremos aí até os finais dos tempos, não sabemos até quando, né? Mas teremos essa característica do livre-arbítrio. Então Deus criou tudo perfeito, deu todas as condições para nós seres humanos vivermos aqui nesse planeta, nessa terra que era um verdadeiro paraíso. E ele falou o seguinte, ó, você pode viver tranquilo aqui, pode multiplicar, você vai ter uma comunhão comigo, né? Tanto que Deus visitava Adão todos os dias, né? Tinha um contato, ele tinha um relacionamento com Adão e Eva, né? Então ele falou assim, ó, só que você não deve comer esse fruto, ou seja, não deve partir para esse caminho, você não deve aceitar as coisas desse lado aqui, ó. E aí o que aconteceu? Infelizmente o mal entrou ali, Satanás foi e conseguiu enganar Eva, e a Eva cometeu um pecado, ela desobedeceu a Deus, lá no começo da história, né? Houve uma desobediência a Deus por um mandato, simplesmente Deus falou, isso aqui é o caminho do mal, que vai te levar à perdição, que vai trazer o pecado ao mundo, que vai trazer o mal a vocês. Ou seja, no momento que comerdes dessa fruta, na verdade era uma árvore da vida, né? Representado ali representando essa ação que o homem teria, né? O livre-arbítrio dele, se ele fizesse aquilo, ele sairia em desobediência a Deus, e portanto entraria o pecado, e aí Deus falou da sentença que teríamos, né? A morte viria, e com ela tudo que nós temos hoje no mundo, as doenças, as dores, o sofrimento, temos que batalhar para chuchu para conseguir o próprio pão, enquanto que os passarinhos não fazem isso, né? Eles têm o alimento naturalmente. Deus fez uma forma que a gente também poderia viver em harmonia, sem ter ganância, sem estar preocupado com o que vai comer amanhã, né? O que vai se vestir. Mas infelizmente o homem errou lá atrás. E então o homem se afastou de Deus, porque Deus é santo. Deus não tolera o pecado, Deus não tolera o mal. Deus é amor, Deus é santo. Então realmente o homem estava perdido. Isso que nós temos que ter consciência. Depois desse ato, Deus conseguiu um meio de equilibrar essa justiça, ou seja, um meio de resgatar, de salvar essa humanidade, ou seja, ele não queria perder o que ele criou. Então houve uma forma de ele justificar. Lembre-se que Deus é um Deus justo, né? Ele é justo e trabalha em cima da justiça. Como houve uma desobediência, um pecado, ele criou uma forma de você ser redimido. E então, através dos sacrifícios que era feito no templo, né? Através da oferta de animais, uma série de coisas ali, através de sangue de animais, né? Deus perdoava os pecados, né? Através desse sacrifício, ele aceitava esse sacrifício aí, feito por sacerdotes indicados por ele, ungidos por ele, e aí o homem tinha a chance de ser salvo e atingir aí o reino de Deus. Porém, no Novo Testamento, depois da vinda de Cristo ao mundo, que foi uma oferta, uma generosidade enorme que foi oferecida por esse grande Deus, mais uma vez, despejando esse grande amor que ele tem para conosco, né? Ele ofereceu o seu filho para vir e morrer, sofrer, passar por toda aquela angústia que todos que conhecem a história de Jesus sabem disso, né? O sacrifício que ele fez. Ele teve um período onde ele fez muitos milagres, onde ele pregou o evangelho, onde ele formou os discípulos, mas no finalzinho da história toda ali foi um martírio, foi um sofrimento muito grande. Ali estava sendo oferecido para nós a maior de todas as graças, é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, você que de repente, você que está assistindo esse vídeo e você tem dúvidas sobre a questão de Deus, tem dúvidas sobre a questão da salvação, tem dúvidas sobre Jesus Cristo, eu te recomendo e te indico fortemente a leitura da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é ali que você vai poder conhecer a Deus, seus mandamentos, o que ele fala sobre a vida, sobre as origens, sobre como era no passado, sobre como estamos vivendo hoje, e o final, né? Que é a volta de Cristo, que está muito breve, né? Está muito breve de acontecer devido a esse contexto que vivemos no mundo atual, né? Então, eu recomendo você que estude, faça um estudo bíblico ali para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá certo, meu irmão? Porque não adianta você ficar assistindo só vídeos, né? De repente eu posso estar aqui falando uma verdade para você, mas de repente eu posso estar falando algo que não é verdade, tá bom?
E também tem muitos canais, tem muitas pessoas falando muitas coisas por aí. Você não deve ficar à mercê de só informações que vêm para você através de rádio, televisão e a internet. Mesmo você que vai na igreja, não fique só preso ao que o pastor fala. Você deve e tem a obrigação de estudar e aprender sobre as Escrituras, tá? E aí nós não vamos entrar no mérito se eu tenho tempo ou não tenho tempo, porque o que eu sei, o que eu posso dizer para você e garantir é que nós precisamos priorizar as coisas de Deus, certo? Se você prioriza as coisas de Deus, se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você com certeza vai encontrar tempo para estudar a palavra de Deus, para se ajoelhar e orar e levar seus pensamentos ao Senhor, tá certo? Eu sei que a vida hoje está complicada, é muito complicada, mas prioriza o Senhor, nosso Deus, que eu tenho certeza que você vai encontrar tempo. Eu vejo pessoas que às vezes estão cheias de ocupações e tal, você quer falar alguma coisa importante sobre o reino, ou alguma coisa interessante, conversar com a pessoa, né? E aí essa pessoa, não tenho tempo, estou correndo. Ela nem te dá atenção, na verdade, né? Ela fica distraída com os seus afazeres ali, nem te olha, na verdade, muito menos presta atenção no que você está falando. Porém, quando tem um jogo de futebol importante para ela, um time dela, um campeonato forte aí, ele dedica a sua 1h30, 2 horas ali naquele jogo, aí ele não quer saber de mais nada, né? Somente assistir aquele jogo, ou tem uma luta, ou tem qualquer coisa secular desse mundo aí, que não diz respeito à palavra de Deus, ou de uma conversa sincera, eles preferem, né, dedicar esse tempo a essas séries, a esse bate-papo à toa, né? Muitas pessoas perdem os seus tempos em bares, né? Perdem seus tempos aí, desperdiçam, né, um tempo valioso que eles poderiam ter na sua pequena vida, na sua brevitude de vida que eles têm aqui na Terra, certo? Então é só esse detalhe, pessoal, para que você aprenda, porque o conhecimento, a informação nos liberta, né? Tira-nos das mãos de enganadores, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nós temos o seguinte, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, pessoal, olha só. Porque pela graça sois salvos. Então, através da graça de Deus, né, que enviou Jesus Cristo para nos redimir, nos salvar, permitir que nós podemos ter acesso a Deus por meio da fé. Precisamos ter fé que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Esse é o primeiro ponto, pessoal. A partir do momento que você vai até Cristo, até Jesus Cristo, demonstra sua fé a Ele, você passa a entrar nesse mundo da graça. Então Deus derrama essa graça para você, Jesus Cristo te salva, né, por meio do seu sacrifício na cruz, e você tem acesso ao reino de Deus, tem acesso à vida eterna. E então é assim, não é um dom, não é algo que vem de você, tá? Você pode comprar muitos tentaram, pessoal, inclusive comprar essa salvação, né? Muitos tentaram pagar com dinheiro, inclusive igrejas aí que cobravam altos valores, né, altas propriedades aí, para poder dizer para essas pessoas que seus pecados estavam perdoados. Isso é uma enganação, é claro, né? Jesus Cristo nos fornece o perdão dos pecados gratuitamente, por meio do arrependimento que nós devemos ter. Devemos nos arrepender de verdade, não simplesmente aquele negócio, eu me arrependo. Não, temos que se arrepender de verdade, abandonar o mundo do pecado. E aí sim, nós seremos perdoados e agraciados com essa graça que o Senhor tem para todos nós. Certo? Então não é uma coisa que vem de você, pessoal. É isso que nós temos que estar em mente, né? É um procedimento de Deus. Deus quis fazer isso. Deus quis nos salvar. Deus quis, né? Foi da sua vontade que nós tivéssemos uma forma de sermos salvos e um dia, né, vivermos junto dele lá no paraíso, lá na Nova Jerusalém, na nova terra que já está aguardando por todos nós lá, certo? E olha que a salvação, pessoal, ela não vem por obras, tá? Para que você não se glorie. Então eu fui uma pessoa muito boa, ajudei isso, ajudei aquilo, fui caridosa, fui tudo. Só isso, sem você ter a fé em Cristo Jesus, aceitando como seu único e suficiente Salvador, não te basta, pessoal, para ser salvo, tá? Porque senão seria mérito seu, né? Você vai lá, você é uma pessoa boa, de coração bom, né? E aí você está lá. Apesar, pessoal, que tem as pessoas realmente salvas por Cristo Jesus, as pessoas que realmente são seguidoras de Cristo, deveriam ser. E eu sei que aqui eu estou falando algo que é muito difícil, né? É muito difícil, eu sei disso, eu sou um exemplo, né,
dessa dificuldade que nós temos aí de sermos realmente salvos por Jesus e praticarmos todas essas obras de caridade que devemos praticar. Ou seja, atender as pessoas necessitadas, prestar aí generosidade, ajudar quem necessita, ser hospedeiro, né? Tudo isso são palavras de Deus ali, tudo isso são ensinamentos da palavra de Deus que nós devemos ter naturalmente. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que não estão pregando o Evangelho, que têm essa caridade naturalmente em suas vidas, tá? Existem muitas essas pessoas. Então a única coisa que eu peço a Deus, que eu peço a Jesus, é que essas pessoas se atentem para o Evangelho, atentem para a palavra de Deus, o que diz as Escrituras, tá? Porque se ela tem fé em um Deus maior, em um Criador de todas as coisas, e o conhecimento desse Deus para nós vem através das Escrituras Sagradas, é ali que ela vai encontrar todas as informações que ela precisa. Então, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa generosa. Mas se eu sou salva, não, segundo a Bíblia, isso são obras, né? Isso não te salva. Jesus diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tem como você ser salvo, pessoal, se você não aceitar Jesus como seu Salvador. Se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Ele, tá? Realmente ser um seguidor fiel de Jesus Cristo. Ter uma transformação interna real. Tá certo? Então isso é importante. Então aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 a 9, ele vai falar isso aqui, né, pessoal? É bem claro. Depois nós temos um outro texto bacana também, Romanos 3, tá? Vamos ver aqui. Ó, Romanos 3, versículos 23 e 24. Ele diz o seguinte, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Não precisa pagar, como alguns cobravam lá na época da Inquisição, na Idade Média, né? Você tinha que pagar lá uma certa quantia em dinheiro para você se perdoar. Inclusive não perdoar só os seus pecados, você perdoava até seu avô, sua mãe, né? Tirava eles lá daqueles locais que eles falam, né? Que algumas igrejas pregam aí, né? Que a pessoa fica ali e para se salvar teria que pagar. Não. Isso aqui é uma graça, isso nós estamos falando aqui agora, pessoal. É um dom gratuito de Deus. Você não paga nada. E outra coisa, todos pecaram. Não existe um justo sequer na face da terra. Paulo já escreveu isso aí, né? Não existe um justo sequer na face da terra. Não tem como uma pessoa se salvar com as suas próprias obras, com o seu dinheiro. Pode ter todo o dinheiro desse mundo. Tudo que você pode somar tudo, você não consegue a salvação em Cristo Jesus. É por isso que eu falo para vocês, a gente tem que se apegar nesse detalhe, no Evangelho verdadeiro, naquilo que prioriza o bem comum de todos, que prioriza a gente viver em harmonia, em amor, em paz. Jesus Cristo nos fornece a verdadeira paz, nos livra desse conturbado mundo. Não que eles não livram, né? Nós estamos aqui, estamos vivendo, estamos sujeitos a tudo que acontece. Mas Jesus nos dá uma paz, né? Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque o meu jugo é leve, né? Então Jesus já diz isso na própria Escritura, né? Ele sabe que a vida aqui é pesada, não é fácil, cara. Mas com Ele nós temos aí a paz de espírito para viver melhor, certo, pessoal? Então, realmente todos pecaram, não tem um justo sequer. Então nós somos salvos realmente, somos justificados por Cristo Jesus, mediante o seu sacrifício na cruz. Certo? E um outro texto bacana, pessoal, que esse aqui realmente para mim é bem forte, está lá em Números, né? Lá no Velho Testamento, no capítulo 6, versículo 25. Ele diz o seguinte, ó: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Olha só que interessante. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que é resplandecer o seu rosto sobre ti? Se não mais, nada mais do que você ter um brilho diferente da humanidade. Das pessoas perceberem que você é diferente. Isso é bom, meu irmão. Isso não é ruim. As pessoas tendem a te ridicularizar, a dizer, pô, aquele cara agora virou crente, ele não vai mais beber com nós. Aquela bebedeira que nós tínhamos aí, dava risada, falava um monte de besteira, ele não vai mais participar. É isso mesmo, não vai mais participar. Porque agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Agora nós temos o brilho
nos olhos do Senhor, que faça resplandecer sobre ti o meu rosto. Isso é importante, meu irmão. E nós conhecemos uma pessoa quando é de Deus por esse resplandecer. A pessoa pode falar bonito o que for, ela pode ter toda a Bíblia na ponta da língua. Eu não tenho, eu comecei a estudar, eu estudei lá quando era jovem, né? Entrei já criança na igreja e segui ali o Evangelho. Graças a Deus eu fui sempre chamado para esse lado de Deus, né? E sempre rejeitando as coisas do ruim, apesar que ele me levou, né? Me levou para o mal ali, e eu acabei perdido um pouco nesse mundo aí. Mas assim, não aquele mal assim, de causar danos às pessoas, tá? Eu diria que estava causando dano a mim mesmo e talvez aquela mais próxima de mim, né? Minha esposa, talvez meus filhos, de repente, né? Isso aí eu peço perdão todos os dias a Deus. Eu peço que Ele me faça um scanner do meu corpo e me faça descobrir, né? Que venha à tona os pecados para que eu peça perdão e eu resplandeça essa luz, esse brilho de Jesus, resplandeça esse brilho no olho, né? E é por isso que nós conhecemos quem é de Deus e quem não é, tá? Não adianta somente conhecer tudo. E aí ele fala mais aqui em Números, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. A graça. Essa graça que nós estamos falando aqui. Tá certo? Então, galera, a gente vai finalizar aqui, né? Antes de finalizar, eu gostaria só de explicar um detalhe para vocês, né? A graça de Jesus, a graça que nós temos aqui, ela é imerecível, tá? Ela é imerecida. Graça é isso. Graça é quando você não merece. Mas Deus tem essa misericórdia, essa piedade, e Ele nos concede. Não há um justo sequer na face da terra. Não há ninguém que mereça a salvação. Então, isso é o significado de graça, tá, pessoal? Para você que de repente tem uma dúvida, o que é graça, né? A gente fala assim, o negócio é de graça, então é bom. Isso aí custa quanto? É de graça. Pô, que maravilha, é grátis. Tem uma onda. O pessoal hoje, inclusive, tem uma procura muito grande por esses materiais grátis, materiais de graça, né? Mas não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? E talvez não tenha nada a ver, talvez tenha, mas o que eu quero dizer para vocês é que graça, no sentido bíblico, no sentido da palavra de Deus, é um favor imerecido, tá? Você não merece esse favor de Deus, mas Ele te concede, mediante a graça, mediante o sacrifício de Cristo, tá certo? E outra coisa também que eu gostaria de finalizar aqui, estou finalizando já, é a questão de por que nós não aceitamos essa graça, cara? Essa misericórdia está acessível a todas as pessoas. Jesus fez um sacrifício por todos, né? Então todo aquele que aceitar, que se arrepender, que se voltar para Deus, para Jesus Cristo, ele vai ser perdoado. Mas o que acontece? Existe uma historinha que eu vi poucos dias atrás aí numa pregação, onde o pastor citou lá que os caçadores faziam uma armadilha para pegar macacos, caçar macacos. Então eles faziam lá as grades, né? As grades ao redor. E lá dentro do interior ele colocou bananas ali para o macaco comer. E aí o macaco com a mão aberta, ele conseguia colocar a mão entre as grades ali, né? Entre as grades da armadilha, aquilo ali era uma armadilha para caçar macacos. E ele pegava uma banana lá, pegava uma fruta lá. Só que quando ele pegava, ele fechava a mão. Então ele não conseguia mais voltar com a mão para fora da grade. Ficava presa. E ele ficava lá o dia todo tentando tirar a mão, não conseguia, tentando tirar. Até que os caçadores apareciam ali, e ele, em vez de soltar a banana, a fruta que estava ali dentro, e se mandar para o mato, ele ficava tentando tirar. Ele não conseguia soltar aquela banana, ele ficava segurando aquela banana ali. E com isso o caçador pegava ele, e vocês sabem qual é o fim desse macaco, né? É o que acontece com muitas pessoas hoje, pessoal. Muitos estão presas no pecado. Conhece a salvação. Eu estou falando, a Bíblia está falando, as pessoas estão pregando, o Evangelho está aí, sendo difundido para todo mundo. Mas as pessoas estão presas naquela banana que eles pegaram, naquela banana do pecado, eles estão segurando aquilo ali. Eles não querem soltar o seu conforto, eles não querem soltar o luxo das suas vidas, eles não querem soltar aquelas coisas que eles idolatram no seu dia a dia, eles não querem soltar prazeres da carne. Por exemplo, se eu se tornar um cristão, eu já tenho que mudar a minha vida. Pô, cara, eu não vou poder mais ficar curtindo as baladas como eu curto aí, fumando meu cigarrinho, usando tem alguns, né, que estão nesse caminho, pô, usando meu baseado, né, usando minhas coisinhas, porque isso é pecado, é vício, e Deus não aceita. Então as pessoas estão presas nessas presa no seu luxo, no seu dia a dia, né?
coisas da luxúria, dos prazeres carnais, e eles não soltam. E o inimigo vem, o inimigo é o caçador, é o enganador, ele vem e arrebata essas almas para ele. E o fim dessas pessoas é triste. O fim dessas pessoas é triste, pessoal. E é o que eu peço ao nosso Senhor Deus, que Ele nos livre desse caçador. Que os anjos do Senhor possam estar ao redor de cada um de nós. E que nós possamos estar sempre na presença de Deus, sempre buscando, que soltamos, que todos nós podemos soltar esse pecado. Solta esse pecado, pessoal. E volte-se para Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Ele não veio para te caçar, Ele não veio para te matar. E a partir do momento que você se dedica à causa do Senhor, você é transformado, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que eu desejo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E espero que Deus me abençoe nesse trabalho que eu estou começando aqui agora, que tem como único objetivo nós refletirmos sobre Sua palavra, que tem como únicos objetivos, né? São vários objetivos, mas voltados sempre para o principal, Cristo Jesus, nosso Salvador, para que nós cresçamos no conhecimento, e isso venha acontecer, que isso seja uma obra do Senhor mesmo, né? Não minha, e que vocês, pessoal, me ajudem nesse trabalho, tá? Você publica, né? Compartilha esse vídeo nos seus grupos de amigos, principalmente no meio cristão, e vamos trabalhar juntos, pensando sempre no bem comum de todos. Vamos pensar primeiro na palavra, no espiritual, né? E se futuramente surgir projetos melhores que possam nos usar para praticar misericórdia, para praticar generosidade, que façamos assim. Mas que agora no começo, no primeiro momento, vamos buscar a presença do nosso Senhor Jesus. É tudo que eu desejo para vocês, pessoal. Que todos estejam bem e que Deus esteja com cada um de vocês, no coração de vocês aí. Um abraço então, galera, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.